quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, o seu celular, ou acompanhar conosco na projeção o texto de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao 19. João, capítulo 4, do 4 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então a mulher disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Queridos, eu quero começar com uma pergunta. Por que você veio aqui essa noite? Você já parou para meditar, saindo um pouquinho do automático, do piloto automático, perguntando: por que eu vim? Qual o propósito? Quais as expectativas que eu criei antes de vir a este lugar? O que o meu coração anseia? O que eu pretendo, né? O que eu espero ao vir neste lugar aqui essa noite? Mas principalmente, qual é o teu propósito de estar aqui nessa noite? Por que eu pergunto isso? Nós temos visto as igrejas cada vez mais cheias do que nunca. Nunca as igrejas foram tão grandes. Isso é uma maravilha. Nós temos visto um despertamento, as pessoas buscando a Deus. Mas ao mesmo tempo, mesmo dentro das igrejas, tem pessoas que estão vindo, mas ainda não entenderam o seu propósito. Estão vindo com o foco errado, procurando outras coisas. Estão errando o alvo, né, ao vir aqui neste. Quando eu falo neste lugar, não estou falando obviamente só dessa igreja, mas estou falando de todo o povo de Deus que se reúne, que vai a um culto, né, com um propósito. E muitas vezes as pessoas estão indo, mas sem entender o porquê elas estão ali, sem entender o que Deus tem para elas e o que Deus espera delas. Algo semelhante aconteceu com essa mulher samaritana. Ela estava diante de Jesus, o Filho do Deus eterno. O Deus vivo, o verbo que se fez carne, estava ali na presença dela. Mas ela estava com o foco errado, estava olhando para outras coisas, estava distraída. E nessa noite nós queremos aprender um pouco com essa história dessa mulher. A primeira coisa que nós podemos perceber é que ela contemplava apenas a realidade cotidiana. Ela estava olhando apenas para os problemas do seu dia a dia. Aquela mulher, ela só conseguia conceber naquele momento as suas necessidades transitórias, cotidianas. Qual era a necessidade daquele momento? Ela foi até o poço para pegar água, né? Hoje nós temos água encanada, hoje é muito simples, a gente abre a torneira, vai lá na geladeira, a água está ali fresquinha, mas naquela época não tinha esses luxos que nós temos hoje. Então era necessário ir até o poço, e ali ela foi, era uma necessidade básica dela, nada de errado quanto a isso. Mas infelizmente nós percebemos que aquela mulher ela não tinha nem um pingo de preocupação com a sua vida espiritual. Quando Jesus começa a conversar com ela, ela ainda está com o óculos da realidade do dia a dia, do cotidiano, com as suas necessidades básicas, ao invés de perceber quem estava ali ao lado dela.
O fato é que Jesus estava oferecendo a ela a água da vida, que era a salvação. Mas ela queria apenas não ter que ir mais buscar água naquele poço. Até porque aquilo era algo muito difícil para ela. Ela era uma mulher mal vista na cidade. Ela estava já no 6º marido. Então era visto com maus olhos. Por isso que ela estava indo ao meio-dia. Normal é que as pessoas fossem no começo da manhã com outras mulheres, ela estava sozinha. Ou então no final da tarde, ela vai ao meio-dia, que é para realmente não ter contato com ninguém. Então se alguém sanasse essa necessidade dela de ter que ir ao poço todos os dias, certamente boa parte dos problemas dela seriam resolvidos. Mas quantos estão diante de Jesus, estão também buscando apenas a realidade passageira? Eu vou citar aqui a realidade mundana, mas eu não quero usar no sentido de pecaminoso. Eu estou falando de mundo, da nossa realidade material, ok? Mas quantos estão apenas olhando para as necessidades materiais, procurando apenas a prosperidade financeira? Pastor, prosperidade financeira é pecado? Claro que não, querido. É ótimo, não há problema nisso. Mas você não pode se focar só nisso. Procurando apenas cura física. Ah, pastor, é errado pedir cura para Deus? Claro que não, querido. Você veio no lugar certo. Coloque mesmo a sua necessidade diante do Senhor. Mas nós não podemos ficar apenas focado nisso. Quantas pessoas estão procurando, às vezes, até entretenimento nas igrejas, né? E nós temos um momento de entretenimento também. Esses dias estivemos reunidos como igreja, tivemos um momento muito gostoso ali de confraternização. Isso é excelente, é um momento gostoso de comunhão. Mas a vida do cristão não pode ser só isso. Mas muitas pessoas vêm a Jesus com as prioridades erradas, com o foco errado, olhando para o lado errado, distraídas com as coisas do dia a dia. Quantas pessoas também, assim como aquela mulher, não conseguem perceber que estão diante do Messias que pode lhes dar a vida eterna e plena. Querido, poucas pessoas tiveram a oportunidade dessa mulher de conversar com Jesus, de ter uma conversa tão profunda. E ali ela tinha a oportunidade de ouvir o caminho da salvação. Mas ela estava tão focada nos seus problemas do dia a dia, que ela não estava conseguindo entender isso. Que ela não conseguia entender que Jesus não era o gênio da lâmpada, que veio para solucionar os problemas da vida dela. E nós também precisamos entender isso. Claro que o Senhor tem poder para resolver todos os problemas da nossa vida. Mas Jesus não veio aqui para isso. Jesus não veio a este mundo apenas para resolver todos os problemas da nossa vida. Ele não é o gênio da lâmpada mágica. Não vai acontecer nada se você vier a esse altar e esfregar a sua mão esperando que Jesus apareça e dizendo qual é o seu desejo. Não é assim que funciona. Claro que nós podemos colocar diante do Senhor a nossa necessidade. Mas a vida do cristão tem que ir muito mais além. Porque o Senhor quer nos ofertar a água da vida eterna. Quantos querem os milagres de Deus, mas não querem ter um relacionamento com o Deus dos milagres? Assim como os 10 leprosos que foram até Jesus e eles receberam a cura, eles precisavam daquilo. Era uma necessidade, foram no lugar certo. Mas quantos vieram até Jesus para adorar? Apenas um. Todos os outros estavam apenas olhando para as necessidades diárias, mas esqueceram da principal necessidade, que é salvação, que é a vida eterna, que é um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Quantos também não conseguem perceber que Jesus tem poder? No versículo 11, quando Jesus fala que poderia dar para ela a água da vida eterna, né? A água viva, ela fala para Jesus, mas o senhor não tem nenhum balde. Era quase que um desdém. Como que o senhor vai me dar água? O senhor não tem nenhum balde para pegar, um copo que seja para pegar água para você. Está me pedindo água. Está chegando ao ponto de pedir para uma samaritana água e agora vem me oferecer essa água que você diz que tem, mas não tem nenhum balde para trazer. Queridos, Jesus não depende de coisas externas. Quantas vezes quando o Senhor fala que vai operar um milagre em nossas vidas, nós achamos que depende do que nós temos. O Senhor vai te dar, vou falar aqui por exemplo na prosperidade, ok? Mas por favor me entendam. O Senhor vai te dar uma empresa e essa empresa vai crescer e Ele vai usar a sua vida e essa empresa para cumprir com os seus propósitos. Mas como, Senhor? Eu não tenho um tostão na minha conta. Queridos, Deus não depende dos nossos baldes. Ah, mas Deus vai operar algo na sua vida. Mas como se eu não tenho nem por onde começar? O Senhor Jesus não precisa de baldes, de realidades externas. Ele tem poder, até se fosse preciso para fazer um balde surgir ali. Mas o Senhor, Ele tem poder e criatividade para cumprir com seus propósitos, apesar das nossas limitações. Moisés era pesado de língua, mas o Senhor tornou Moisés um dos maiores profetas. Fez grandes coisas na vida dele e através da vida dele, quando ele simplesmente se deixou ser
um vaso nas mãos do oleiro, né? Então, querido, entenda que o Senhor não depende das nossas circunstâncias. Nós percebemos também que aquela mulher tinha um grande vazio na vida dela. Aquela mulher tinha um vazio que ela estava tentando preencher e não conseguia. Ela tinha uma sede insaciável. Você já sonhou que estava com sede? Às vezes eu sonho com isso. E é desesperador, porque eu tomo água. E geralmente eu sonho que eu estou tomando água geladinha, fresquinha. Mas eu continuo sentindo sede. E eu não entendo até eu perceber que eu estou sonhando e acordo, né? Mas eu fico sonhando que estou tomando água e não passa aquela sede. E vou lá e água fresca daqui, água fresca de lá. É desesperador. É mais ou menos a sede espiritual que aquela mulher estava sentindo. Mas o problema é que ela estava tentando saciar a sede dela com a água errada. Você não tem como saciar a tua sede com água salgada. É terrível morrer de sede em pleno mar, né? Tanta água, mas não serve para saciar a tua sede. E o mundo oferece muitas águas, muitas possibilidades. A água que a mulher estava tentando saciar a sede dela era de uma vida com vários relacionamentos. Aqui, através de casamentos, de relacionamentos que não estavam dando certo, relacionamentos frustrados. A palavra diz que ela já estava no 6º marido. Isso mostra uma grande insatisfação, uma inquietação, uma frustração por perceber que a sua sede não era saciada, que a sua alma estava vazia. E assim como aquela mulher, muitas pessoas estão tentando matar a sede espiritual, mas com coisas materiais, com coisas mundanas. E quando eu falo mundanas, novamente quero dizer, não estou falando de coisas pecaminosas, estou falando de coisas dessa realidade palpável. E querido, nós não temos como saciar a sede espiritual com realidades materiais. Você pode tentar saciar tua sede com riquezas. Salomão chegou à conclusão de que nem as muitas riquezas que ele tinha saciava aquela sede. Ele chega ao final da sua vida falando, tudo isso é vaidade. Você pode tentar saciar sua sede com sexo, com drogas, com excesso de trabalho, com ativismo, com fama e com tantas outras coisas que você queira nominar aqui. E o mundo vai oferecer muitas águas contaminadas para tentar saciar essa sede, muitas águas salgadas. Mas nada disso vai saciar a sua sede. Não é à toa que nós vivemos na era dos exageros. Nós vivemos um exagero em todas as coisas. O entretenimento é muito bom, mas quando é exagerado, faz mal. O alimento é muito bom, mas quando é exagerado, faz mal, né? Tudo na nossa vida, o trabalho é bom, mas exagerado também faz mal. E vivemos na era dos exageros em todos os aspectos. Mas, querido, o que nós precisamos entender essa noite é que Jesus veio para nos salvar. Muitas pessoas vivem ressentidas com Deus porque não conseguiram aquilo que elas queriam. Porque elas vêm até Deus muitas vezes querendo uma casa bonita. Deus pode te dar uma casa bonita? Sim ou não? Pode. É pecado ter uma casa bonita? Não. Mas e se Deus falar, basta a minha graça, eu não vou te dar uma casa bonita, porque a minha graça te basta. Você aceitaria? Tá bom, Senhor. Querido, terminei esse dia de ler o Pentateuco, eu me coloquei no lugar de Moisés e deu vontade de chorar. Você imagina Moisés vendo a terra prometida e Deus falando para ele, suba até o monte, porque ali eu vou te levar, ali vai ser o final da sua caminhada. Ele vendo a terra prometida, mas Deus falando para ele, você não vai entrar, porque você não me santificou lá em Meribá, como deveria ter me santificado. Queridos, eu me coloquei no lugar de Moisés, eu me senti triste por ele, porque ele não pôde entrar na terra prometida. Mas muitas pessoas estão ressentidas com Deus porque não tem uma casa bonita, porque não tem um celular de última geração, porque não tem um carro novo, porque não tem o emprego dos sonhos. E eu não estou falando que essas coisas são ruins. Entenda isso, nada disso em si é ruim. Mas quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, nosso tesouro não está mais em Deus, mas está nas coisas materiais. E cuidado com as coisas materiais, porque pode acontecer de Jesus voltar e você está tão apegado a essas coisas que vai ficar para trás. Porque você precisa soltar isso. Tudo isso é bom, mas não pode ocupar o lugar do seu coração que só pertence a Jesus. Quantas pessoas não compreendem que apesar de tudo isso ser bom e Deus ter poder para nos conceder tais coisas, o que nós realmente necessitamos é do perdão dos nossos pecados e a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E era isso que aquela mulher tinha diante dela. Mateus capítulo 16, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma?
Que adianta você ser uma pessoa famosa, bem-sucedida, rica, famosa em todos os aspectos, né? Uma pessoa muito conhecida, uma referência na sua área de trabalho, mas perder a sua alma? Que adianta você conquistar todos os reinos do mundo e não conseguir salvar a sua própria alma? Ao final disso tudo, você perceber que tudo foi vão. Queridos, nós temos que entender que Deus conhece as nossas necessidades cotidianas. Deus sabe do que você precisa. A palavra diz que antes sequer da palavra vir à nossa boca, Ele já conhece. E antes de orarmos e pedirmos, o Senhor já conhece. Não tem problema você colocar as suas necessidades diante do Senhor. Pelo contrário, eu te incentivo a isso. Faça isso mesmo. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Tem que estar no Deus, que tem o poder para tornar tudo isso realidade. Mateus 6, 31 a 33 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto é uma chibatada para mim. Minha esposa me conhece, sabe como eu sou ansioso, como eu gosto de tudo na hora, e como é difícil para mim ter que esperar. Mas é isso que a palavra nos diz. Não ande ansioso, Deus vai prover tudo no seu tempo. Ele sabe do que precisamos, e a nossa maior necessidade é a presença dEle. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem, necessitam, precisam urgentemente da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a presença dEle em nossas vidas, é a salvação, é a vida eterna. E não só isso, mas uma vida plena, uma vida com sentido, uma vida com propósitos. Queridos, você pode ter tudo, mas se você não tiver essas coisas, você não tem nada. Há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro e mais nada. Ao final daquela conversa, aquela mulher ajustou o foco. Ela corrigiu o ângulo de visão, deu aquela famosa ajeitada no óculos e passou a enxergar direitinho. Ela conseguiu entender que ela estava diante do Messias, daquele que veio para saciar a sua sede. Nessa caminhada, querido, Deus nos ajuda e supre cada uma das nossas necessidades. Entenda isso. O Senhor, Ele olha para você, Ele sabe suas dificuldades e conhece cada uma delas. Mas o maior objetivo dEle não é te dar uma vida de regalias e luxos, mas uma vida que te leva para a salvação e a vida eterna, para a presença dEle. Tem um hino antigo, eu gosto muito, que diz: passarinhos, belas flores, tentam me encantar. Ó vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é maravilhoso, mostra a criação de Deus, mas não podemos perder o foco. Temos que olhar para o Senhor que nos salva, porque só em Jesus encontramos satisfação e contentamento. Encerro com a pergunta que eu te fiz no começo: por que você está aqui essa noite? Por que você veio aqui hoje? Qual é a sua prioridade? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra, ela é perfeita. E nós aprendemos tanto com ela, ó Pai. Assim como aquela mulher samaritana, muitas vezes estamos na Tua presença e estamos tão inquietos, tão agitados, que não percebemos que estamos na presença daquele que tem poder para fazer todas as coisas. E tudo o que o Senhor quer é que tenhamos atenção, os olhos voltados para Ti. Nos consagrar a Ti, como já foi dito aqui nessa noite. E entregar toda a nossa preocupação aos Teus pés, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Se o Senhor cuida do pardalzinho, se o Senhor cuida da flor no campo, quanto mais de cada um de nós. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, Pai. Dá-nos o foco certo, e que nós possamos a cada dia buscar Te conhecer mais e mais. No nome de Jesus. Amém.